Você também fica confusa com o tanto de informação que existe e não sabe se pode ou não colocar o bebê recém-nascido de bruços? Então fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou esclarecer de uma vez por todas essa dúvida de muita gente. Eu sou Rafaela Paiva do Desempede e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. Existem muitas dúvidas sobre o posicionamento do bebê de bruços, principalmente no início da vida, quando ele é recém-nascido. E é por isso que nesse vídeo eu vou esclarecer as 5 principais dúvidas sobre esse assunto. Então fique aqui comigo até o final, porque você vai entender de uma vez por todas sobre o posicionamento do bebê de bruços. E a primeira dúvida que existe, que muita gente não sabe se pode ou não, é afinal, pode colocar o bebê recém-nascido de bruços? E sim, pode colocar o bebê de bruços. Existem até vários estudos que trazem os benefícios do bruços para o bebê. É o chamado tummy time, que é esse tempo em que a gente coloca o bebê de barriguinha para baixo para que ele vivencie essa postura desde o início da vida. Então aqui no canal eu também tenho um vídeo onde eu trago falando mais detalhes sobre o tummy time, mas este momento é muito importante para o bebê. E ele deve ser iniciado desde o início da vida. Então a gente pode sim colocar o bebê recém-nascido de bruços, mas é muito importante que a gente saiba o momento ideal para colocar o bebê nessa posição. E a outra dúvida que surge muito é: e quanto tempo eu deixo o meu bebê de bruços? Não sei quanto tempo eu deixo o meu bebê de bruços. Então, não existe um tempo limite. O que a gente precisa ficar atenta é aos sinais do bebê. Se o bebê estiver confortável na posição, a gente pode deixar ele desfrutando esse momento de bruços. Só que no início da vida, o bebê costuma ficar bem pouquinho nessa posição. Então, normalmente o bebê fica alguns minutinhos e depois ele já precisa do colo, precisa ser amamentado, porque nesse início da vida o bebê ele fica muito mais no colo, ele precisa mamar várias vezes, ele dorme muito. Então o bebezinho recém-nascido ele fica bem pouquinho nessa posição. Mas é importante que mesmo esse pouquinho o bebê possa vivenciar o bruços, porque isso vai ser muito importante para o desenvolvimento dele como um todo. Então a tendência é que no início da vida o bebê fique bem pouquinho e ao longo do desenvolvimento, à medida que o bebê for crescendo, ele vai se tornando um pouco mais independente, ele vai tendo mais autonomia, vai conseguindo brincar mais, então ele vai ficando cada vez mais tempo nessa posição. Até que na fase normalmente dos 5, 6 meses, o bebê ele já quer ficar muito mais nessa posição, explorando, brincando, do que no nosso colo. Então esse é o desenvolvimento também natural do bebê, né, que a gente espera que aconteça. Que no início ele é muito mais dependente do colo, da mãe, e ao longo do tempo ele vai conseguindo ter essa independência, vai conseguindo movimentar mais o seu corpo. E isso vai permitir que ele fique mais tempo nessa posição de bruços, que ele consiga explorar, se deslocar. Então é isso que a gente espera para o desenvolvimento do bebê. E se você já está gostando de todo esse conteúdo que eu estou trazendo aqui, já se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo, porque aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. E outra dúvida que tem muito por aí é se o bruços é uma posição desconfortável para o bebê. Ai, mas meu bebê ele é tão pequenininho, ele fica incomodado nessa posição. E uma coisa que a gente precisa falar é que o bruços ele não causa dor, não é desconfortável para o bebê. É uma posição natural. Mesmo o bebezinho recém-nascido, quando a gente coloca ele de bruços, ele costuma ficar todo encolhidinho e ele tende a ficar confortável, porque no útero o bebezinho estava como? Contido pelo útero e bem encolhidinho lá. Então quando a gente coloca o bebezinho de bruços, ele costuma até ficar bem confortável nessa posição. Então bruços não é para ser uma postura desconfortável para o bebê. Se o bebê ficar muito irritado, se ele não tolera de jeito nenhum bruços, é importante uma avaliação para entender se existe alguma tensão muscular, se existe algo que esteja dificultando o bebê de vivenciar essa postura. Porque é natural, é fisiológico que a gente fala, que é quando é normal, é esperado que o bebê fique de bruços e que ele fique bem nessa posição. Então, uma das características do bebezinho recém-nascido é que ele costuma ficar todo encolhidinho ainda, né? Como ele nasceu lá do útero e ele ainda está nesse processo de transição, ele ainda fica todo dobradinho assim.
Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre as características do recém-nascido e falo também sobre os estímulos adequados nessa fase, então eu vou deixar o link aqui na descrição. Então quando a gente coloca o bebezinho de barriguinha para cima, normalmente ele fica mais solto, mais espalhado, porque pela força da gravidade mesmo, né, os membros do bebê ainda não têm força, então ele costuma ficar mais largado. E isso muitas vezes acaba até deixando o bebê incomodado. Quando a gente coloca o bebê solto em um lugar, em uma superfície, ele costuma ficar meio que procurando, tentando se organizar, né, tentando se aconchegar. E às vezes isso acaba até assustando o bebê, deixando o bebê choroso. Mas quando a gente coloca o bebezinho de bruços, como eu falei, ele já vai ter a própria contenção do corpo dele, ele já vai ficar todo encolhidinho e ele costuma ficar muito confortável nessa posição. Então não é para o bruços ser desconfortável para o bebezinho. E outra dúvida que costuma acontecer muito, que muitas mães costumam se confundir, é se pode deixar o bebê dormir de bruços. Por esse bruços ser confortável para o bebê, muitas vezes a família coloca até o bebê de bruços para dormir. Mas não é recomendado que o bebê durma de bruços. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não recomenda essa posição para o bebê dormir, porque não é uma posição segura. Existe um risco maior da chamada morte súbita do lactente, que é quando o bebê morre dormindo. Então, por isso que a posição ideal para o bebê dormir, principalmente de noite, quando está todo mundo dormindo, quando não tem ninguém vigiando o bebê, é de barriguinha para cima, porque essa é uma posição segura. E também sem nada no berço, para que o bebê não acabe trazendo para o rosto e sufocando ele. Então é muito importante também ficar atenta a essas recomendações para que o bebê possa ter um sono seguro. Agora sim, durante o dia, quando você está com o seu bebê no colo, e aí muitas vezes você coloca ele para dormir aqui no seu peito, de barriguinha para baixo, aquele cochilinho, você está aqui o tempo todo olhando para o seu bebê, você está vendo ele respirar. Então não tem nenhum problema se o bebê está aqui no seu colo, tirando o cochilinho de barriguinha para baixo. Agora, de jeito nenhum, a gente vai pegar o bebê e colocar no berço de barriguinha para baixo para ele dormir, porque a gente não vai estar lá o tempo todo supervisionando, vendo se ele está respirando. E, como eu falei, aumenta esse risco da morte súbita do lactente, que é algo que a gente precisa evitar. Então, é melhor evitar que aconteça uma tragédia do que colocar o bebê para dormir de bruços e acabar arriscando a vida dele. Agora que a gente já esclareceu se pode ou não pode colocar o bebê de bruços, quanto tempo, qual o melhor momento, uma dúvida que surge e muito é como colocar o bebezinho recém-nascido de bruços. O bebê recém-nascido ele ainda é bem molinho, então muitas pessoas costumam ficar inseguras sobre como vai posicionar o bebê nessa posição que é tão importante para o seu desenvolvimento. Então, uma coisa que a gente precisa falar é que como nessa fase o bebê ele dorme muito, ele mama muito, então tudo bem que a gente comece a experimentar essa posição com o bebê no nosso próprio colo, porque essa é uma fase que o bebê precisa muito do colo e que ele costuma ficar muito mesmo no colo. Então a gente pode começar a colocar o bebezinho nessa posição no nosso próprio colo, para que ele sinta essa experiência dessa posição. Então, quando a gente estiver sentada no sofá, a gente pode pegar o bebê, né, colocar ele aqui de barriguinha para cima e ir virando ele com muito cuidado, bem tranquilamente, fazendo essa contenção nele para que ele não se assuste e deixar ele ficar um pouquinho aqui nessa posição. Muitas vezes a gente pode vir aqui mostrar alguma coisa, o nosso rosto, conversar com o bebê, para que ele comece a vivenciar essa posição. Então essa é uma das formas que a gente pode colocar o bebezinho recém-nascido de bruços. A gente pode fazer também esse mesmo movimento de colocar o bebezinho de bruços em alguma superfície. Então na cama, no trocador. No chão é essencial, eu sempre falo que o chão é o melhor lugar para o bebê, só que pelo bebê ainda ser recém-nascido, a família ainda está naquela fase de adaptação, muitas vezes não encaixa na rotina ter que pegar um momento ali bem rapidinho para colocar o bebê deitado de barriga para baixo no chão. Então, tudo bem se nessa fase inicial o bebê ainda não vivenciar o chão, mas o quanto antes o bebê for oportunizado de ficar de bruços no chão, vai ser ótimo para o seu desenvolvimento. Não só de bruços, como também de barriguinha para cima, explorando seus movimentos no chão, porque aí ele consegue ter uma organização melhor, ele consegue entender como é que seu corpo se movimenta. Inclusive, eu também tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo mais sobre o chão, a importância do chão para o bebê, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, aqui a gente faz a mesma coisa, com muito cuidado. Nessa fase a gente tem que fazer os movimentos com muita calma para o bebê não se assustar. E a gente vai virando ele aos pouquinhos, normalmente assim, em bloco, né, que a gente fala que é o bebê todo de uma vez e sempre dando essa contenção no corpo, para que ele não se assuste e se desorganize todo e comece a chorar. Então a gente vai virando de ladinho, vai trazendo as mãozinhas mais para cima e depois vai virando ele de barriguinha para baixo.
Aqui de barriguinha para baixo de bruços, a gente pode colocar também uma almofadinha aqui para ele ficar mais elevado, mais confortável, e também a gente pode deixar ele assim. Deixar ele um pouquinho assim, experimentando essa posição, explorando o seu corpo. Então isso vai ser essencial nessa fase inicial da vida também. Além disso, a gente também pode pegar o bebezinho e carregar ele no nosso colo assim, de bruços. Então, como a gente carrega o bebezinho assim, da forma tradicional, que também é ótimo, em alguns momentos, para que ele tenha, né, uma nova percepção do seu corpo no espaço, a gente pode virar o bebezinho assim, de bruços no nosso colo, e ir passeando pela casa com ele, para que ele também vá vendo o ambiente, vai reconhecendo o seu novo lar nessa posição. Então aqui ele já tem uma certa vivência do bruços e ele vai experimentando como é que o corpo dele fica no espaço. Então nessa fase inicial da vida, esses estímulos vão ser muito importantes para o bebê. A gente ir colocando ele no nosso colo em diferentes posições e ir passeando com ele pela casa, para ele ir reconhecendo, sempre conversar, mostrar o nosso rosto na frente do bebê, tocar no corpinho do bebê e ir conversando com ele. Todos esses são ótimos estímulos para o recém-nascido. Inclusive, se você quiser saber sobre o passo a passo de como ajudar no desenvolvimento do seu bebê de acordo com a fase em que ele está, dos 0 aos 24 meses, eu vou te apresentar o método Desempede. É só clicar aqui no link da descrição que você vai saber mais sobre esse método que vai ajudar no desenvolvimento do seu bebê lá desde o início de quando ele é recém-nascido até a fase que ele já está andando, correndo, brincando. Então é só clicar no link que eu vou deixar na descrição que você vai conhecer mais sobre esse método. E não deixe também de assistir esse vídeo.